Seja bem-vindo ao CartaCast. Hoje faremos a leitura da Carta de Gestor de Ações de junho de 2020 da SPX Capital. Caros investidores, o mês de junho foi marcado pela contínua recuperação dos ativos globais, pelo aumento vertiginoso do número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos e no Brasil, pelo início do processo de reabertura das economias e por uma onda de protestos que se espalhou nos Estados Unidos. Embora os números de Covid-19 estejam em queda nas economias desenvolvidas e os novos focos tenham sido rapidamente controlados, nos Estados Unidos ocorreu um aumento expressivo das contaminações, justificadas por dois fatores principais: o processo mais acelerado de reabertura da economia em alguns estados e os protestos contra o racismo por todo o território americano. Apesar disso, a suposição dos agentes econômicos de que não haverá uma segunda ordem de confinamento, em conjunto com a melhora dos dados de atividade, que tem surpreendido positivamente, vem gerando uma crença em uma recuperação econômica mais rápida do que o inicialmente esperada, dando suporte aos mercados e à recuperação dos ativos de risco globais. A morte de George Floyd desencadeou uma onda de protestos contra o racismo por todo o território americano e modificou o cenário das eleições nos Estados Unidos. A crescente desaprovação da população em relação ao programa de combate ao Covid-19 e a resposta do governo aos protestos levou a uma queda na taxa de aprovação do presidente Trump. Consequentemente, o candidato democrata Joe Biden passou a liderar as pesquisas de intenção de voto. Não acreditamos que a vitória de Biden seja em si um evento negativo para os mercados globais. Seu efeito deverá ser mais negativo para as bolsas americanas em comparação às bolsas globais, principalmente se ocorrer uma vitória democrata também no Senado. Isso porque haverá maior probabilidade de um aumento nos impostos corporativos, de uma mudança na política regulatória e nas leis de competição de mercado, e maior incentivo para um aumento de salários. Em relação à política externa, acreditamos que a questão chinesa continuará a estar em destaque, mas será tratada com a maior participação dos organismos multilaterais e de outros países, e apresentará maior previsibilidade. No Brasil, houve recuperação dos mercados seguindo a tendência global, apoiada por uma melhora mais rápida do varejo e da indústria, capturada nos últimos dados de alta frequência. No cenário político, 3 eventos merecem destaques. Primeiramente, houve uma diminuição no embate entre os 3 poderes, tendo o presidente Bolsonaro adotado uma política menos beligerante. Segundo, houve a entrada do Centrão na base de apoio ao governo. É inegável que este movimento ajuda o ambiente político, praticamente anulando qualquer discussão sobre um impeachment. A real questão, no entanto, é se a entrada do Centrão é suficiente para evitar um desastre fiscal. Terceiro, houve a aprovação da reforma do saneamento, que tem capacidade de atrair bilhões em investimentos, ajudar no processo de privatização de estatais e ser uma importante vitória para o governo após um longo processo de convencimento dos atores. Apesar de alguma melhora no ambiente político, o cenário prospectivo parece ruim para o Brasil. O choque do coronavírus pegou o país em uma posição frágil, com uma dívida externa pública extremamente elevada, com sequenciais déficits primários antes da crise. Apesar da melhora recente, não está claro se essa melhora será suficiente para criar um ambiente político de retorno à austeridade fiscal, em um ambiente em que as famílias devem ter queda de renda mais à frente, após a diminuição nos incentivos fiscais. Por outro lado, o juro nominal baixo continua influenciando positivamente a entrada de recursos em bolsa, sem ainda nenhum sinal de mudança na direção no curto prazo. Alocações setoriais e direcionais. Mantivemos nossa posição comprada neutra. Continuamos comprados nos setores financeiros, utilities, commodities e consumo. Performance. No mês de junho, o SPX Patriot rendeu 6,83% e o SPX Apache 6,79%, enquanto o benchmark IBRX 100 e o índice Bovespa subiram 8,97% e 8,76%, respectivamente. O SPX Falcon rendeu 4,49%. Os destaques positivos foram as posições compradas nos setores de consumo,
telecomunicações e bancos. Isso é tudo, pessoal. Obrigado por escutar essa edição do CartaCast. Lembrando que o link para acessar o arquivo em PDF dessa carta está na descrição. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!